Vamos começar aqui, gente. É, Primeiro, deixa eu contar um pouquinho, né, do meu projeto. O nome é Rise Her. A gente está fazendo a primeira entrevista hoje com a Juju. Ela é minha amiga, tanto de vida como também de carreira. Nós duas cursamos Relações Internacionais na UFRJ e acabou que a gente só se encontrou porque a gente resolveu fazer um intercâmbio em Siena, na Universidade de Siena. E, assim, a Juju é uma pessoa fantástica, tem um coração gigante, mas, além de tudo, ela tem uma carreira gigante também. Então, a ideia hoje é a gente contar um pouquinho para vocês da trajetória da Ju e gerar essa inspiração e também apresentar um pouquinho quais são os caminhos dentro de uma carreira de relações internacionais, dentro de uma organização internacional, de como que você pode criar essa trajetória, né, Ju? E é isso, Ju. Vou passar para você se apresentar e contar um pouquinho da sua história, que acho que ninguém melhor do que você para contar um pouquinho aí como que foi essa trajetória. Amiga, primeiramente, obrigada por me convidar. Estou muito feliz que você pensou em mim para o seu projeto. A gente estava conversando antes de começar a gravar e eu acho maravilhoso, acho super inspirador a gente criar essa rede, e ter umas às outras para se apoiar. Então, estou muito feliz mesmo de fazer parte disso. E um pouquinho sobre mim. Bom, meu nome é Júlia, eu tenho 28 anos, eu sou de Nova Friburgo, do interior do Rio de Janeiro, e eu fiz Relações Internacionais no UFRJ, que nem a Cami, e sempre que eu tive a oportunidade de fazer alguma coisa fora do Brasil, eu fiz. Acho que isso resume bem, assim, a minha trajetória. Eu já trabalhei na Disney, fiz o programa de universitário da Disney, fiz o intercâmbio de Siena, estudei inglês no Canadá quando eu tinha 15 anos, fiz meu mestrado na Holanda e agora eu tô aqui morando em Genebra, na Suíça. Muito É, feliz, gente. hoje em dia eu trabalho na ONU, numa agência chamada UNIDIR, chama United Nations Institute for Disarmament Research, então é de pesquisa sobre desarmamento. E é onde eu tô hoje, mas a minha trajetória foi um pouco assim, fiz um pouco de tudo, sabe? Exato. Pra Só chegar onde eu tô hoje. Só para contar também um pouquinho para o pessoal que está assistindo, tá, gente? A Ju, ela hoje em dia está trabalhando em Genebra, né, na ONU, na Unidir, como ela comentou, mas ela também passou pela Unitar, pelo terceiro setor também, né, Ju? Você trabalhou na Youth for Women, no Consulado Britânico, foi merchandise na Disney, então, assim, ela é nova, mas tem, né, muito background aí já rodado para contar para vocês. E aí, Ju, assim, uma pergunta que eu tenho em relação a toda essa sua trajetória, primeiro qual que é o seu sonho grande, qual é o seu sonho, assim, de vida, tá? Se você já conquistou uma parte desse sonho, e o que que você ainda pensa em conquistar? Amiga, eu adorei essa pergunta, porque é uma coisa que eu penso muito. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, muito. É o que me move. Quem me conhece, assim, sabe que eu tô. Eu sempre tô com alguma coisa que eu quero muito alcançar e tal. Eu sou muito sonhadora mesmo, eu tenho tatuagem falando disso. E eu acho É uma... assim, muito, muito legal você ser uma pessoa que sonha, porque eu acho que uma diferença assim que a gente vê na nossa geração, né, dos boomers, como a gente fala, dos nossos Sim, pais, para a nossa geração que é millennial e geração Z, é que nossos pais eles basearam um pouco a trajetória por meio das conquistas, né? Conquistas, ter uma casa, ter uma família. Não que isso seja errado, mas muitas vezes eles não tiveram essa oportunidade de sonhar em, por exemplo, ter um propósito dentro da sua carreira, de sonhar em fazer algo como morar fora, como aprender uma língua. E às vezes eu acho que existe um certo choque quando a gente alcança ali a nossa faixa ali dos 30, né, por aí, chegando próximo disso, que às vezes a gente esquece até um pouco que, tipo, ok, eu tenho essa possibilidade de sonhar. Talvez eu já conquistei muita coisa aqui, mas talvez eu tenha um propósito maior. Então, acho super importante, Ju, que você tenha essa perspectiva. E conta um pouquinho mais pra gente. ai, amiga, que bom. Assim, é isso, assim, eu sou uma pessoa muito sonhadora e eu concordo muito com isso que você falou, que os nossos pais muitas vezes não tiveram a possibilidade de sonhar, e uma coisa que a minha família sempre me passou foi o contrário disso, tipo, você tem a possibilidade de sonhar, a gente lutou para que você pudesse sonhar e sonhar alto, sabe? Então isso foi uma coisa que sempre me moveu muito ao longo da minha vida inteira, desde muito, muito pequena que eu sou muito sonhadora, sempre sonhei em viajar, sempre sonhei em morar fora, sempre sonhei em conquistar coisas que na minha cabeça de criança eram super grandiosas e tal. E foi isso que me moveu e que me trouxe onde eu tô hoje, isso eu tenho muita clareza. Mas outra coisa que eu também tenho pensado muito, que é o outro lado dessa questão do sonho, é que por eu ser muito sonhadora, por eu ter muitos planos e tal, eu postergava muito a minha felicidade, Uhum. porque eu ficava assim, vou ser feliz de fato quando eu alcançar isso.
Sim. Quando eu estiver trabalhando na Europa, quando eu estiver trabalhando, sei lá, na ONU ou numa grande agência multinacional, numa grande ONG e tal. E eu ficava postergando a minha felicidade, esquecia de viver no agora. É, então, acho que isso é o outro lado, né, do sonhador. Eu acho que o meu maior sonho agora é encontrar felicidade nas coisas pequenas, que também é a minha maior dificuldade. Assim, porque eu acho que eu quero tanto conquistar as coisas que eu esqueço de, sabe, olhar pro meu cachorro e ficar feliz de ver ele brincando, sabe? Óbvio que me faz muito feliz. Mas, sabe, eu acho que essa tem sido a minha maior dificuldade e, e talvez seja o meu maior sonho hoje em dia, porque foi muito, assim, na minha trajetória, mudando um pouquinho o foco da pergunta, mas assim, justamente quando eu alcancei o que eu sempre sonhei, que foi o emprego que eu tenho hoje, na organização que eu tenho hoje, na cidade que eu tenho hoje, foi justamente quando a depressão estava ali batendo na minha porta, Sim. sabe? Não cheguei a ficar doente nem nada disso, mas assim, eu sou uma pessoa ansiosa, eu faço muita terapia para ansiedade, é, mas eu acho que isso foi um choque muito grande para mim, porque foi assim, eu era essa pessoa que pensava que eu só ia ser feliz quando eu alcançasse o que eu alcancei, e quando eu alcancei o que eu alcancei, eu estava mal, né? Não estava, tipo, eu estava obviamente muito feliz, muito grata por estar aqui. Ainda sou muito feliz, não quero ir embora, quero continuar aqui no meu emprego e tal. Mas foi justamente a fase que eu mais lutei contra, né, meus próprios problemas internos. E eu acho legal falar isso, porque eu acho que muitas vezes também um problema da nossa geração é isso, você atrelar muito a sua autoestima ao seu trabalho. E no final Muito. das contas, nós somos seres humanos, né? Uma carreira não é simplesmente tudo que você é. Na verdade, você tem ali a sua família, a sua vida pessoal. E eu acho que no final das contas, é muito legal quando você consegue conciliar uma carreira em que você se sente feliz, em que você se sente gerando algum propósito, mas isso vem também, às vezes, com muitos sacrifícios, né? E aí a questão do tempo, né? Quanto tempo você dedica, por exemplo, para você conquistar algo? E eu acho que no final das contas é realmente como que a gente pode manter esse balanço de tipo, ok, eu quero ter essa conquista, mas eu vou curtir também a trajetória de conquistar Exatamente. as pessoas que eu conheço, as pequenas vitórias. E, assim, no final das contas, eu acho que é sobre isso, sabe? Mas, assim, uma dúvida que eu tenho mais em relação a essa questão de carreira existia uma área específica, por exemplo, eu quero trabalhar com direitos humanos ou algo do tipo. Não, eu quero trabalhar numa agência da ONU ou dentro da ONU. Tinha alguma coisa assim, que te chamava mais atenção e por quê? Então, ao longo da faculdade, até antes de entrar na faculdade, meus olhinhos sempre brilhavam para a parte de direitos humanos. Uhum. Ter setor era sempre o que eu achava que tinha mais a ver comigo e o que eu tinha mais paixão mesmo de estudar e de aprender. A minha família, eu tenho uma tia que fala que eu sou a defensora dos fracos e oprimidos. Fala isso, porque foi sempre assim, desde criança, eu entrava em briga na escola, tipo, pra defender, sabe? Sim, Então, era da minha personalidade mesmo, ter ido mais pra esse lado. E, assim, acabou que a minha trajetória não me levou muito pro lado dos direitos humanos, apesar de eu ter estudado isso tanto na UFRJ quanto no meu mestrado. É, e uma coisa que eu percebo é que o estágio que você faz durante a faculdade acaba moldando muito como que vão ser as suas próprias experiências. E como eu fiz o meu estágio no consulado britânico, eu trabalhava na parte de comércio exterior, só que o meu trabalho em si era muito administrativo. Então sim. acabou que eu fui continuando nessa área administrativa, ainda dentro de RI, ainda dentro dessas organizações internacionais, então eu tenho que ter as habilidades que eu tenho por ter feito uma faculdade de RI, tenho que ter os conhecimentos que eu tenho, políticos e tudo mais, até porque senão você não consegue entender o dia a dia do lugar, né? Mas o meu trabalho acabou indo para a área mais administrativa e que acabou sendo uma coisa que eu gosto. Eu consigo encontrar prazer no meu trabalho todos os dias e acabou dando certo. E acho que faz muito sentido também com esse ponto que você colocou de muitas vezes encontrar pequenas coisas que você gosta de fazer dentro da sua função e não só atrelar, por exemplo, a um cargo ou a uma instituição do tipo, eu preciso ser diretora da agência X da ONU, sabe? Porque quando você consegue juntar um pouquinho das pequenas coisas que você consegue fazer e gerar um certo prazer, uma certa felicidade, aos pouquinhos, de uma maneira mais orgânica, você vai se destacando naquilo que você faz bem, né? E no final das contas também é que a gente não vai fazer tudo que a gente gosta. Isso Não, é uma utopia, assim, eu acho, né? Você não, tem isso aí.
Entender que vão ter tarefas que vão ser um pouco mais chatinhas, mas que de alguma maneira isso vai te direcionar a um ganho. E também acho que toda essa experiência, por exemplo, do estágio que você fez mais relacionado ao comércio exterior, talvez você entender um pouco mais como que funciona essa área e viu que realmente, ok, eu quero fazer algo mais voltado para direitos humanos, que é o que eu sinto uma paixão de estudar, de me aprofundar e tudo. E eu vejo que também dentro da sua experiência sempre teve uma pegada mais voltada para a parte acadêmica também, né? Você focou em fazer o seu mestrado, se especializar mais nessa parte de pesquisa. Hoje tem algum tipo de pesquisa específica que você faz dentro do seu trabalho, ou alguma área relacionada a direitos humanos, ou é mais abrangente mesmo? Hoje não, hoje é super abrangente, tipo, eu tô na agência da ONU que é para desarmamento, então os pesquisadores da agência que eu trabalham muito com pesquisa, mas o que eu faço é administrativo, é completamente administrativo. E uma outra dúvida que eu tenho mais em relação à questão de trabalhar na ONU é como que funcionou o processo? Porque hoje em dia eu vejo que tem alguns profissionais, né, tanto que a gente conhece de colegas de faculdade que foram, mas eu não acho tão fácil entender como que funciona ali o sistema da plataforma da ONU. Como que você ficou sabendo dessas vagas e como que, tipo, você aplicou? Teve alguma coisa que você pensa que fez um diferencial? Cami, essa pergunta é muito boa, porque é complicado mesmo entender como funciona, tanto o site da ONU quanto o esquema de grades que eles têm, porque Uhum, como eles têm uma forma de você entrar para a ONU, que não foi a forma que eu utilizei, é o IPP, que é o mais conhecido. Não sei se você já ouviu falar, o Young's Professional Program. Eles abrem anualmente, em algumas áreas específicas, não é todos os anos que eles abrem esse programa. Mentira, eles abrem todos os anos, mas não para todas as áreas, todos os anos. Isso que eu quis dizer. Perdão. É, e abre só para países que não têm tanta representação assim na ONU, e o Brasil geralmente está incluído. Então, o brasileiro pode fazer essa prova. entendi. É uma prova. Primeiro você tem que se inscrever, mandar seu currículo, tudo bonitinho. E depois, a segunda etapa, se você passar por esse screening, aí é a prova. E se você passar, você tem que esperar e talvez você consiga uma vaga de P1 e P2, que são as professional staffs. E mesmo assim não é uma coisa super garantida. Assim, então é realmente muito complicado, é muita competição. O que é diferente do caminho que eu tracei, que Uhum. também é muito difícil, também tem muita competição. Acho que, assim, é importante a gente falar isso pra colocar as expectativas no lugar, sabe? Porque eu sou muito sonhadora e eu achava que, tipo, eu ia sair da faculdade, eu ia fazer um mestrado e ia começar trabalhando na ONU, pronto, acabou. Mas não é assim. É possível, sim. Se você insistir e sabe, direcionar bem as suas applications e onde você tá mandando currículo e tal, o foco é possível. Eu tô aqui como prova de que é possível, mas não é uma coisa fácil. Uma coisa que eu vejo muita colega, tipo, nós da UFRJ reclamando. Falando, nossa, porque é muito difícil, porque é isso, porque é aquilo. Mas assim, se você fizer, é possível, sabe? Nada é muito fácil, mas enfim. É, o que eu tava falando do meu caminho, né, que eu tracei. Eu comecei como estagiária, e eu diria que assim, pelo menos aqui em Genebra, porque é um HQ, né? A ONU tem HQ aqui em Genebra, em Viena e em Nova York. Uhum. Nos HQs, o que eu vejo é que os estágios, assim, 90% das agências não mantêm os estagiários. É um estágio que não é pago, É voluntário, né? voluntário, são três cidades muito caras, tanto Genebra quanto Nova York quanto Viena, são cidades caras. Agora que eu moro em Genebra, eu até acho Viena barato, mas assim, são É, cidades eu caras. achava que Genebra, na minha cabeça, eu achava que Genebra era bem mais caro de você ter o custo de vida. É porque, assim, acaba que os salários compensam, né? O salário mínimo é alto. Ou mais ajustados para a realidade do país. Faz sentido. Exatamente. É caro pra quem visita, né? Pra quem vem pra cá é muito caro. Mas como eu tô vivendo aqui, tô assalariada aqui, eu consigo viver uma vida super confortável e é tranquilo, né? Mas no início, assim, você vir como estagiário não remunerado Não é é para. muito complicado. E foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha acabado meu mestrado. Eu tinha feito meu mestrado na Holanda porque eu tinha uma bolsa. Então eu fui pra Holanda, fiz meu mestrado. E aí veio o Covid. Quando veio o Covid, eu voltei pro Brasil. Uhum, Fiquei no Brasil um tempo e consegui esse estágio não remunerado aqui em Genebra. uhum, E eu lembro que a conversa com a minha família foi assim: Julinha, a gente não pagou quase nada para você fazer o seu mestrado, então a gente vai olhar para isso como um investimento. Então você vai e você fica lá os 6 meses e a gente vai ver como vai ser.
Só que aí eu cheguei aqui, eu percebi o quanto que era, tipo, muito, muito caro. E aí eu comecei a me sentir mal, sabe, de depender tanto da minha família, porque eu já não era mais novinha, eu já tinha 26 anos. Então, tipo, o Covid atrasou muito, esse eu acho Possibilidade, mas aí você também pode contar um pouquinho com. grata, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz de viagem, de intercâmbio e tal. Ela realmente foi um suporte, tipo, financeiro, obviamente, mas também emocional e tal. Ela sempre é uma pessoa muito 10 que eu tenho na minha vida. Então, assim, é uma coisa que, inclusive, é muito discutida aqui entre os estagiários, o quanto que esse estágio é elitista, porque só pode vir quem tem condições de pagar. Essa é a verdade. Às vezes, esses jovens estão pagando para poder ter uma experiência de trabalho na ONU, porque o aluguel aqui, se você não recebe em franco, se você não trabalha aqui, é caríssimo. Sim, Enfim, só de aluguel já vai muita coisa, sabe? Então, é um estágio muito elitista, eles acabam perdendo muito talento de pessoas que são igualmente qualificadas e até mais qualificadas, que simplesmente não têm condições de fazer um estágio não remunerado em Genebra, Nova York ou Viena, com sabe? certeza. Acho que perde muito na questão da diversidade, né? Muito, E acho que muito. sim. Espero que um dia eles tenham essa sacada de, tipo, modificar, porque realmente a gente fala muito sobre sonhar grande e tudo, mas isso não é uma realidade para todos os brasileiros, né? A verdade é que meritocracia é um assunto muito polêmico e, assim, fica difícil você, quando não tem uma condição, você conseguir, de fato, pegar um estágio que seja voluntariado. Pois Que bom, né, que você teve essa rede de apoio. Eu acho que tem até alguns programas que, não sei se é de faculdade ou alguma coisa assim, do tipo, que eles dão uma bolsa isso, para voluntariados, né, que querem fazer o estágio na ONU, isso, conseguir se tem manter. muito. Tem muito isso também, mas assim, acabou que eu fiquei nesse estágio voluntário só 2 meses. Justamente por isso, porque mesmo com todo o apoio da minha família, com tudo, era uma cidade muito cara. Assim, eu sou uma pessoa muito privilegiada, eu tenho total consciência disso. Então é muito fácil pra mim chegar aqui e falar, né, tipo, poxa, eu tô trabalhando na ONU, fiz um estágio voluntário e tal, mas assim, eu tive muito apoio, e muita ajuda da minha família. E mesmo assim foi muito difícil, né, ficar aqui numa cidade tão cara. Então, assim que eu cheguei e que eu comecei a trabalhar, e que eu vi quanto que eu ia ter que pagar de aluguel e tal, falei, cara, eu vou procurar um estágio que seja remunerado, que eu consiga pelo menos pagar minha acomodação. Sim. E eu comecei a procurar outros estágios, e foi aí que eu entrei na Unitar. A agência que eu estava antes é uma agência bem menor, que é no Palácio das Nações, aqui em Genebra também, mas é uma agência que chama Joint Inspection Unit. Uhum. Que é bastante pesquisa, eles fazem pesquisa sobre o próprio mandato da agência. Então, eu fiquei muito pouco tempo lá, mas assim, fui envolvida em pesquisa enquanto eu estava lá. Quando eu Entendi. mudei para a Unitar, mudou completamente o escopo do meu trabalho, e era um trainee remunerado, só que isso ficou muito claro, a diferença, né, de um trainee remunerado numa agência comunitária e um estágio voluntário numa agência como era a agência que eu estava antes, que era uma agência de secretariado. É. O nível de cobrança era Hum. muito maior, nem se comparava. Não, não era um trainee, eu só era, tipo, muito mal paga, mas eu tinha responsabilidade do próximo nível, né, que é uma consultoria. Eu tinha a responsabilidade de uma consultora. Certo. É, mas eu acho que a gente acabou mudando completamente de assunto, amiga. Você começou perguntando sobre os níveis, né, como que eu fiquei sabendo das vagas. Sim. Era mais uma dúvida em relação de entender do quão difícil foi para você entrar e também de como que você teve esse foco para conseguir aplicar, porque eu escuto muito disso, que é difícil, que é complicado, que o portal não é muito transparente, fica difícil para você conseguir ter as informações das vagas. E mais uma curiosidade mesmo de como que você achou, se foi realmente uma procura sua, mas agora ficou um pouquinho mais claro. Eu acho importante também você contar um pouco dessas dificuldades financeiras, porque isso era uma outra dúvida que eu tinha, assim, porque apesar de você ter contado com a sua rede de apoio, né, Ju, você fazer uma mudança para um outro país, um país que você sabe que o custo de vida é muito diferente, né, da sua realidade aqui do Brasil. E, assim, quais foram os principais desafios que você teve em relação a essa mudança? E também você falou um pouquinho da parte, né, da responsabilidade, da pressão. E eu acho que um ponto interessante que você começou falando ali de caramba, eu sou uma pessoa que sonha muito e tal, mas ao mesmo tempo, quando eu consegui alcançar isso, isso me deu uma certa depressão. E eu acho que um ponto que a gente sempre fala em relação às lideranças que são mulheres, a questão da síndrome do impostor. Se isso de alguma maneira te afetou, enfim, conta um pouquinho mais. Muito, muito, Cami, isso afeta muito.
Principalmente, assim, quando a gente alcança uma carreira internacional e tal, isso é visto com olhos muito brilhantes no Brasil, assim. As pessoas que estão no Brasil, e principalmente pessoas que não são da área de relações internacionais e tal, olham para uma pessoa que tem uma carreira internacional e acham que é uma coisa super glamorizada e tal. E, e assim, não é à toa que eu sonhei com essa carreira. Eu sempre gostei muito de viajar, de morar fora e tal. Então, assim, óbvio que tem O todo seu esse brilhinho nos olhos. Como é? tem um pouquinho de glamour, mas muita relação no final das contas, né? Exatamente, a gente é imigrante, sabe? Acho que é isso que as pessoas esquecem. Apesar de eu estar trabalhando numa organização internacional como a ONU, eu ainda sou imigrante, né? Eu sou imigrante brasileira, eu não sou europeia, eu não tenho passaporte europeu, eu não tenho nada disso. Então, assim, é muita relação. E o que você perguntou, né, do que foi a maior dificuldade, Sim, certo? De ter mudado pra cá. Eu acho que quando você escolhe morar fora, tem muitas escolhas que vêm junto que a gente não percebe, né? Tá longe da família e dos amigos, óbvio que isso é uma coisa óbvia, mas assim, é o mais gritante. Porque quando você muda, por exemplo, com seu marido ou com, sei lá, com uma família, com os filhos, é, com alguém, você tá mudando com a sua família. Eu vim completamente sozinha. Completamente sozinha. Então, e dessa vez eu vim sabendo que eu queria ficar e que eu provavelmente ia conseguir ir ficando, né? Ia conseguir outros empregos e tal. tem data para voltar. Pois é, eu vim só com a passagem de vinda. E, e eu acho que aí bateu, porque das outras vezes eu sempre tinha uma data pra voltar, né? Eu sabia que era temporário. Sim, Dessa vez foi, caraca, eu tô indo morar fora, eu deixei minha mãe, minha avó, não sei se eu vou ver meu avô de novo, não sei a próxima vez que eu vou abraçar minha irmã, nossa, sabe? é difícil. Então, eu acho que são coisas que a gente, óbvio, que você pensa muito nisso quando você escolhe morar fora, mas quando eu cheguei aqui, que eu, que eu deitei no meu quarto, sozinha pela primeira vez, e Aí, não tipo, tinha mais ninguém, eu falei, caraca, eu tô sozinha. meu Deus, o que que eu fiz? Cara, assim, eu ainda tava muito feliz, eu tinha muita certeza de que era isso que eu queria, mas bateu uma coisa de, meu Deus, eu tô aqui sozinha, eu não conheço ninguém nesse país. Não tem nenhum outro brasileiro aqui pra eu conhecer, porque quando a gente foi pra Siena, a gente foi, Fez um grupinho nosso, né? Grupinho meio de... que a gente fez nosso grupinho muito rápido. Os alunos da FRJ ali, todo mundo se conectou muito rápido, mas eu vim só, e foi a primeira vez. Das outras vezes eu tinha outros brasileiros e tal. Aqui eu não tenho amigo brasileiro, eu tenho alguns conhecidos só, e uma amiga que eu fiz brasileira, mas ela vai embora também porque ela tá fazendo intercâmbio. Meus amigos são todos gringos. Caramba. São todos gringos. Eu acho que às vezes é muito também o nosso próprio julgamento. Por exemplo, eu não cheguei tipo, a trabalhar fora, mas trabalhando para uma empresa que o headquarter é de fora. Eu me lembro que a primeira vez que eu viajei, que eu estava indo para Boston, eu fiquei o tempo inteiro da viagem pensando, meu Deus, eu não consigo falar inglês tão bem quanto o pessoal que está lá. Será que eles vão me entender? Será que eu vou saber me expressar? E muito ansiosa e nervosa, sendo que assim, eu já estava, na verdade, inserida no contexto da empresa. Meu chefe era de fora, eu só estava remota por um tempo, mas eu falava com meu chefe praticamente todo dia ali, né, em inglês. Mas eu tinha esse julgamento de tipo, será que eu tô preparada? Será que eles vão me achar meio ridícula? E se eu falar uma coisa meio Ô, amiga, errada? E assim, a pior coisa que você pode fazer é ficar pensando dessa maneira, né? E assim, pior coisa. já foi, tem que encarar, tem que ir de cabeça aberta. E eu acho que no final das contas é de fato um julgamento, porque quando eu me abri para as pessoas do escritório e tudo, todo mundo falava, nossa, mas você fala inglês tão bem. É Imagina. impostor, Fábio, total. Você achava que você estava sendo mandada por uma coisa que você não tinha capacidade de fazer, sendo que todo mundo ali via que você era super capacitada, né? Menos você, porque é a síndrome do impostor. Nossa, é isso que eu tava falando no início de, tipo, você ter uma carreira internacional e tal, ser uma coisa que as pessoas, principalmente no Brasil, né, admiram muito e tal. Eu fico assim, gente, eu tô enganando todo mundo, eu não sou nada disso, que as pessoas acham que eu sou. E eu acho que também a gente normalizar que qualquer trabalho, mesmo que você esteja trabalhando, né, numa agência da ONU, é um trabalho, né? É um Não é, trabalho. não é algo que só tem, tipo, pessoas que são super experts. As pessoas são muito experts, muito inteligentes, mas todo mundo tem a capacidade desde que se prepare e tenha essa força de vontade. Então, acho que é difícil, porque às vezes a gente tem esses pensamentos e isso vem de uma maneira que às vezes a gente não consegue controlar. Mas eu vejo isso principalmente nas minhas amigas, nas minhas colegas, que elas são mulheres, às vezes conversando com outras pessoas, homens que estão no mesmo setor. Pelo contrário, eles acham que eles têm que ir para um cargo mais alto, eles têm que ganhar mais, e não tem nenhuma dúvida em relação à capacidade. Então, acho importante reforçar isso, que isso às vezes bate, né? Isso é E, muito. Ju,
dentro dessa sua trajetória, o que que você acha que de fato foram habilidades ou coisas que você fez que realmente fizeram você chegar até onde você está? Vou te dar um exemplo. No meu caso, que acabei indo para uma área mais comercial, mas sempre voltado muito para empresas que são multinacionais, foi de fato ter conhecimento de línguas. O inglês, mas não só o inglês, o espanhol também, tanto numa realidade de Brasil, América Latina, foi muito importante, assim. E o conhecimento cultural, assim, do resto eu não utilizo tanto o que eu aprendi na faculdade, porque foi realmente para uma área mais comercial, mas a questão de línguas foi muito fundamental. Mesma coisa, assim, eu posso. A primeira coisa que vem na minha cabeça quando me perguntam sobre o que você acha que é essencial para seguir uma carreira em RI, uma carreira internacional e tal, eu sempre penso no inglês, porque eu tenho muita clareza na minha trajetória toda que se eu não falasse inglês, as portas não teriam se abrido como se abriram. Uhum. Isso não quer dizer que se você não fala inglês, você não vai conseguir ter uma carreira em relações internacionais, assim. Até porque isso é uma habilidade que você pode desenvolver, né? Eu acho que no final das contas é isso, tipo assim, se você não tem a questão, né, da língua, você procurar uma maneira de praticar, porque eu também não estudei inglês por muito tempo, eu estudei mais ou menos 3 anos, mas eu comecei a melhorar justamente quando eu comecei a praticar. O intercâmbio me ajudou muito em relação a isso. Mas assim, é uma coisa que você pode aprender. E o espanhol, menos ainda. Eu comecei a focar mais no espanhol agora, porque eu peguei uma função Latam, e no início a gente sempre acha que brasileiro fala espanhol, né? Que a gente fala português. E aí, minha filha, quando eu assumi a responsabilidade, eu vi que não era bem isso. E aí que eu fui procurar, tipo, ok, agora eu vou levar a sério, focar, estudar. E aí, conforme você vai praticando, você fica melhor, né? Mas eu acho que esse conhecimento de línguas realmente, assim, foi a coisa número um que me fez deslanchar. E o fato também da faculdade, com certeza, para a realidade do Brasil é importante, né? Com certeza. Não, e para qualquer realidade, assim, o que eu vejo aqui é que se você não tem mestrado, é complicado. Sério? Assim, a minha chefe, não a minha chefe, né, a minha supervisora, que eu trabalho mais direto com ela, ela é canadense e ela não tem um mestrado. Mas isso, tipo, é meio que cobrado dela, do tipo, você pensa em fazer o mestrado e tal, porque eu acho que a cultura lá é um pouco mais parecida com o Brasil, no sentido que são 4 anos de universidade, e se você quiser fazer o mestrado, são mais 2, né? Aqui e na Europa no geral, até onde eu sei, são 3 anos de graduação, Depois e disso. dependendo do país, é 1 ano de mestrado ou 2 anos de mestrado. Eu fiz meu mestrado na Holanda e foi 1 ano só. Mas eu sei que na França são 2, então, assim, depende do país. Então, isso, eu vejo que para ter alcançado o que eu alcancei aqui fora, o mestrado também foi bastante essencial. E fora que, assim, a ONU trabalha com grades, né? Então, tem, que a gente estava falando antes, que eu acabei não finalizando. Eu entrei pelo estágio, depois eu fui para um trainee, que é basicamente a mesma coisa, só que era um trainee remunerado. E depois desse trainee, eu fui efetivada como consultora. Isso é muito raro de acontecer em muitas agências, mas na Unitar, que é onde eu estava, é uma coisa super comum. Geralmente eles mantêm mesmo os trainees. Então esse foi um dos motivos de eu ter escolhido também Para unitar. para a Unitar, porque eu queria crescer, eu sabia que eu queria fazer carreira na ONU e tal, e eu via que onde eu estava eu não ia conseguir sair dali. Era assim, fez o estágio, põe isso no seu currículo, seja muito grato, tchau. E é isso. E eu acho Né, legal que você conte isso, porque hoje uma coisa que eu vejo que antes eu pensava de uma maneira assim, se você for muito bom no que você faz, você vai ser promovido, isso vai acontecer, etc. Só que nem sempre é assim, não estou falando que a gente não tem que dedicar esforços, né, para onde a gente está trabalhando. Mas muitas vezes não tem vaga, muitas vezes não vai ter uma posição, e aí, assim, é uma questão de oportunidade, né? E eu acho importante falar isso porque às vezes as pessoas ficam frustradas, né, nas posições que elas estão, né? Às vezes está numa agência que você ama e você quer ter uma promoção e aí você se frustra porque você não consegue. Mas às vezes não existe um espaço, uma vaga, ou enfim, que você consiga subir para esse patamar. E que bom que você teve a sagacidade de falar, então, peraí que eu vou achar uma agência que eu vou crescer, né? Pois é, e eu fiz isso muito rápido, assim. Eu fiquei só 2 meses nessa outra agência, que era voluntário, que era um estágio voluntário, e depois comecei na Unitar e fiquei 1 ano de trainee, ou seja, fiquei 1 ano recebendo um salário que só dava para eu pagar minha acomodação e contando com a ajuda da minha família, e depois virei consultora. Só que a consultoria na ONU, como funciona? Você não é considerado, de fato, um funcionário da ONU. Hum, Então, o que é muito atrativo em você ser funcionário da ONU é que você não paga imposto, né, no lugar que você está trabalhando, porque como você não está atrelado a nenhum governo, você não está trabalhando para nenhum país, está trabalhando para uma organização internacional.
Então você não paga imposto. Eu poderia escolher pagar imposto aqui na Suíça, já que eu tô morando aqui, para ter coisas tipo seguro-desemprego, para ter acesso a algumas coisas que. Direitos trabalhistas, né? Exatamente, para ter acesso a algumas coisas que eu poderia ter acesso por pagar imposto na Suíça. Mas a ONU também me dá direitos, hoje em Aham. dia, né? Agora eu não sou mais consultora, agora eu. Eu não tenho ideia disso. Eu nunca tinha É, pensado pois é. São coisas que a gente não tem nem ideia até a gente conversar com alguém que tá dentro. dentro da Então, área. assim, quando eu era consultora, eu pagava imposto, eu pagava meu plano de saúde, pagava tudo. Então, era muita despesa. E era, assim, o salário mínimo daqui é bom, mas era salário mínimo, Sim. né? E eu gosto de falar essas coisas muito abertamente para as pessoas terem noção mesmo, sabe? Do que é, de fato, a realidade. De você começar a sua carreira numa organização internacional. É diferente se você já tem muitos anos de experiência e já entra num cargo alto. É. Mas se você entra num cargo de consultoria, como eu entrei, comecei como trainee, virei consultora e agora eu sou staff. Mas eu fui para outra agência, porque na Unitar também não teria condição de eu virar staff tão cedo. Então foi isso, assim, foi de ir percebendo aonde que eu poderia crescer e onde que eu poderia encaixar minhas experiências e tal, e E se é algo mandar para que seja sustentável, de certa forma, também, financeiramente para você, né? Exatamente. E Hum. agora eu tô numa posição que eu me sinto confortável, me sinto feliz com o meu trabalho e não sinto que eu tô passando perrengue mais. Mas assim, foram 2 anos de alcançar isso, de conquistar isso. E os steps da ONU são assim: você tem o estágio, tem a consultoria, e tem o General Staff e o Professional Staff. O General Staff, que é o que eu sou, são as categorias mais administrativas e, assim, mais voltado para a administração mesmo das agências. E o Mais Professional, com a administração, diria, né? exatamente, gestão de projeto, logística, tudo isso. E a parte de Professional Staff, que é do P1 até o D, que vai subindo, né? Que são as partes mais. Como que eu vou explicar? Estratégicas. Dá pra entender, né? Eu acho que, pelo que você está falando, dentro dessa hierarquia, a parte de General Staff seria justamente essa parte de gestão, administração, e a parte professional, talvez tenha alguns cargos que sejam mais estratégicos, projetos, Exatamente, mais político, mais. advocacy. Faz super sentido. Cara, muito legal, de verdade, Ju. Eu acho que, assim, super orgulhosa da sua trajetória. E, assim, um ponto, você falou um pouco da sua tia, que foi uma pessoa que te ajudou muito. Dentro dessa trajetória, teve alguém que você, tipo, se espelhou, um chefe, uma mentora, um mentor, alguém que te ajudou a ter essa virada de chave, de procurar, de fato, uma posição que você conseguisse subir? Como que foi isso? Então, a gente até conversou um pouquinho, muito pouquinho sobre isso antes da gente começar a gravar. Eu acho que as pessoas que me inspiraram nem sabem que elas me inspiraram tanto. Porque eu via umas meninas que estudavam com a gente na FRJ, você deve conhecer essas meninas, assim, que eram veteranas minhas, e começaram a alcançar coisas que eu sonhava muito em alcançar, que era uma bolsa de mestrado fora, que era uma vaga de estágio na Europa ou em algum outro lugar fora do Brasil e tal. E eu olhava para elas, eu ficava tipo, nossa, elas conseguiram, né? Eu vou conseguir também. Elas têm o mesmo background que eu, estudaram na mesma faculdade que eu, então assim, é possível, sabe? Então eu me espelhava muito, era muito essas meninas, essas mulheres, que hoje são mulheres, né? Na época a gente era novinha, mas agora já somos mulheres. E eu olhava para elas, eu me inspirava muito. E eu vejo que hoje elas também estão em lugares que, que faz todo sentido, sabe? Na trajetória delas e tal, e que eu também continuo admirando muito. Então, eu acho que são essas pessoas que não têm a menor ideia do quanto que elas me inspiraram, mas que só pela trajetória delas e por falarem também, que nem eu tô falando aqui agora, por, sei lá, às vezes postaram um vídeo falando de como foi a trajetória delas e tal, me inspiravam muito. E, assim, pessoas que eu tinha mais contato, assim, eu me inspirava muito, e uma pessoa que me ajudou a crescer demais foi o meu chefe no consulado britânico. Eu trabalhava direto com o vice-cônsul. Ele era muito jovem, assim, ele já tinha família, tipo, já tinha 2 filhos e tal. E ele sempre foi muito animado e sempre gostou muito de trabalhar com os estagiários. Então a gente não sentia que a gente era menos ali, Estagiário, né? Você sentia que sabe? você, de fato, tinha um líder que estava ali. Justamente. Exatamente. Porque ele olhava pra gente como profissional, como os profissionais que a gente já era naquele momento ali, né? Então foi uma pessoa que também foi um mentor muito importante na minha vida. Acho que hoje em dia ele nem deve saber mais disso. Se ele ver esse vídeo, um beijo. Muito bom. Mas é isso.
Ah, muito legal. E assim, Ju, assim, a gente vai ter que finalizar aqui porque o tempo já está acabando. Mas qual conselho você daria assim para outras mulheres que estão assistindo e que querem possuir uma carreira numa organização internacional ou até mesmo fazer relações internacionais? Qual que seria o seu maior conselho aí? Eu acho que a primeira coisa é buscar se qualificar, né? Buscar sempre se qualificar e aprender e estar sempre atualizada ali no que está rolando na área e tal. Pesquisar muito, não ter medo de mandar currículo, não ter medo de conversar com pessoas. Essa história do networking é realmente muito importante para a área de RI. É importante você criar sua rede, porque uma coisa que eu aprendi é que é assim que você acaba descobrindo as oportunidades que estão disponíveis, sabe? É pela sua rede ali no LinkedIn e tal. Então, assim, acho que a primeira coisa, não tenha medo. É o que eu diria pra Julinha, pequenininha, não tenha medo. Não, síndrome do impostor, isso aí é besteira, entendeu? Isso é besteira. É bem isso que você falou. Eu vejo isso em mulher, unicamente. Eu vejo homens que são, muitas vezes, muito menos qualificados que as mulheres que eu trabalho, terem muito mais confiança sabe, E acho que a questão é isso, tipo, se tá com medo, vai com medo mesmo vai com e medo mesmo. tirar um pouco do nosso próprio julgamento, né, da questão de tipo, ai, perfeição e Não, eu acho que às vezes na vida as pessoas que são mais bem-sucedidas não são as pessoas que são mais inteligentes. E é que existe alguém que é tipo super inteligente, são realmente as pessoas que dão a cara a tapa e se dedicam, focam e correm atrás. Tudo com equilíbrio também, né, pra gente não ficar doida. por favor, por favor. Lembra da saúde mental, é importante. Mas assim, eu acho que é isso, ter coragem não é só você ser 100% confiante ou estar 100% preparado. Às vezes é justamente você ir com medo e é isso, sabe? Enfrentar. Leva a sua insegurança para dar um passeio, vai para Aí, uma reunião, fala, coloca as suas opiniões, porque é isso que faz a gente ir para frente. com certeza. Concordo 100%, amiga. Ah, é isso, amiga. Foi muito legal a conversa. Amiga, amei. Muito, muito feliz de ver o seu crescimento, não só o seu crescimento, eu acho que é importante a gente falar isso, não só o seu crescimento profissional, mas a sua maturidade e a maneira como você tem feito cada passinho, pensando e se dedicando, e enfim, eu quero que você brilhar muito, muito mais. E espero que esse vídeo inspire também outras mulheres que estão tentando possuir essa carreira de ir para uma agência da ONU, trabalhar numa organização internacional. E é isso, gente. A gente fica aqui. E qualquer coisa também, podem falar com o Juju, podem falar comigo, que a gente vai estar sempre aberto para contar um pouquinho mais da nossa história. É isso, né, amiga? É isso. Se quiser entrar em contato comigo, meu LinkedIn é o meu nome, Julia Eringer. E tamo aí, estamos abertas. Se quiserem mandar e-mail, conversar, saber um pouquinho mais da minha trajetória, porque a gente falou, falou, falou. Às vezes ficou alguma coisa que não ficou clara e tal, então pode entrar em contato comigo. Vai ser um prazer. E é isso, Cami. Obrigada. Obrigada mais uma vez por ter me convidado. Amei conversar com você, tava morrendo de saudade dessa criatura. Só assim pra gente se falar, né, amiga? Só assim, só assim, impressionante. É isso. Mas é isso, gente. Muito obrigada por assistirem e beijinho. Beijinhos. Vou pausar.